O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. A gente tem percebido que quando vem alguma notícia, né, vindo dos Estados Unidos, lei magnífica ou qualquer coisa nesse sentido, as assinaturas que foram coletadas, né, no Congresso brasileiro, nada disso parece intimidar ou frear ou pausar ou esperar um momento mais oportuno, né? Parece que eles estão convictos, né, do dever ou do propósito ou da missão, seja lá qual é o nome, mas como é que você interpreta da seita demoníaca? Eu gosto de falar que é como se tivesse um pentagrama desenhado embaixo do solo ali do Supremo Tribunal Federal, e aquilo virou um templo do ocultismo e do sacrifício humano. E por que eu gosto de ser tão imagético com esse negócio do Supremo? Porque isso que você falou é a hubris, aquela sensação de invencibilidade que vários ditadores em momentos históricos diferentes, eles sentiam, né? Você tem a corte, você tem os bajuladores oficiais, você tem os propagandistas do regime, você tem a sua rede de informantes, você tem dinheiro, você tem status, você tem o respeito dessa academia fajuta, que não é mais uma academia, que não é mais um ambiente universitário respeitável. E como que eu posso deduzir tudo isso só de falar de Moraes e de Supremo? Porque a bolha que foi criada em torno desse centro de poder que virou Brasília. Quer dizer, o Brasil, ele não está nos estados. O Brasil, ele foi sequestrado por Brasília e o Supremo Tribunal Federal foi lá e sequestrou Brasília. O STF sequestrou o Brasil inteiro, invadindo competência de município, de governo estadual, de Assembleia Legislativa, de prefeito, promovendo perseguição, abrindo inquérito sem fim, o inquérito do fim do mundo sem fim. Até quando vai ficar? Colocou o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Como que alguém explica uma barbaridade dessa? E daí, o problema da loucura é esse, né? Que você começa a se apertar, você fala, porra, mas será que sou eu que tô ficando louco? Porque não teve um ambiente de erupção coletiva da sociedade brasileira contra a suspensão do X. Ficou lá 38 dias suspenso com uma multa ainda, para botar medo. Você não aparece no Valor Econômico, não aparece uma crítica no Estadão, não aparece crítica na Folha, e ainda tem gente que teima em falar ou tentar defender uma pseudo-isenção desses meios. Quer dizer, tá tudo muito escancarado hoje. E eu acho que o povo está num processo de despertar muito forte e rápido, isso causa medo para o sistema, e os movimentos também do sistema repreendendo o povo ou avançando sobre as liberdades do povo é um sistema natural de autoproteção. É um movimento natural de autoproteção do sistema para se blindar e para falar, ó, a gente não vai abrir mão disso daqui. O Gilmar Mendes hoje à noite, no final da tarde, já estava falando. O cara vê o microfone, o cara quer abocanhar o microfone. Eu nunca vi um burocrata, ministro de uma Suprema Corte, ser tão tomado pela vaidade e pela vontade de expressar aquilo que vem do esgoto que é a alma dele. E o cara... Nós, ministros do STF, somos contra o impeachment de ministros do STF. Agora, qualquer retardado que entra na faculdade... primeira aula de TGE, Teoria Geral do Estado, né? Por que tem a tripartição de funções? Olha, porque uma fiscaliza a outra, né? E elas se fiscalizam reciprocamente. Pronto. A ideia é essa, né? Duas funções têm mandato. Sim. Tem mandato, a outra é burocrata. Burocrata nomeado, burocrata concursado, burocrata. Que vai só estabelecer os parâmetros do jogo. Ali vai interpretar em última análise, quando for necessário, eventuais regras do jogo. E hoje o que a gente tem é o palhaço que não teve um voto, sequestrando o Brasil inteiro como se fosse todo mundo um bando de idiota. Cala a boca, o Gilmar Mendes falou que os ministros são inimputáveis. Ele se colocou numa condição de inimputável. Eu não consigo imputar nada de crime, de ilícito, e não consigo, portanto, investigar
os ministros do Supremo. Eles são, de acordo com o Gilmar Mendes, inimputáveis. E essa declaração já seria o suficiente para causar uma crise de tal monta num país minimamente civilizado que as pessoas não iam aceitar isso. A classe empresarial, a aristocracia, né? E uma sorte de professores universitários também não aceitariam nada remotamente parecido com isso. E por que estão aceitando? Porque essas instituições estão tomadas pela mentalidade centralizadora, de defender o que o Alexandre de Moraes fala na tese dele como se fosse uma coisa razoável, né? O fascismo nas redes digitais, o fascismo nas redes sociais. É uma tese que a titia que está lá no PSOL, a titia mais radicalizada do PSOL, ia ter dificuldade de fazer uma tese tão radical de extrema esquerda como a do Alexandre de Moraes. Mas ele tem a câmara de ressonância na academia, nos meios de comunicação, os meios informativos da área jurídica também, a cultura de concurseiro, o sequestro que o próprio CNJ faz da liberdade de expressão para vários de seus membros. O CNJ já perseguiu a Ludmila Lins Grilo. A história dela é pública e notória. Ela está exilada nos Estados Unidos, lá na Flórida. Então, tudo isso, acho que mostra como eles, durante esses últimos 25 anos, 40... posso ser sincero, desde o começo da promulgação da nossa Constituição, o negócio já começou errado. A Constituição ruim, um espectro de poderes gigantesco para um Supremo Tribunal Federal. O que a gente está vendo é um movimento de captura promovido pelo Supremo Tribunal Federal, na figura de alguns ministros, mas que só também existiu porque a gente criou esse ambiente cultural na seara jurídica. A gente foi permissivo com relação a isso. Eu não estou falando, veja, eu estou falando como a gente deixou esse acidente trágico acontecer, que é o Alexandre de Moraes, tá? Eu estou falando nesse sentido. É nossa responsabilidade. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.